Imediatamente nos encontramos na era da inteligência artificial, 0102, em que a humanidade é totalmente dependente da inteligência artificial e depende totalmente dela. Graças à inteligência artificial, a civilização conseguiu recuperar de um desastre natural. Jovens e meninas, cercados por pequenos ajudantes voadores com a cabeça erguida, discutiam acaloradamente sobre o personagem principal Fedia. Todo mundo brinca sobre o fato de ele e outra garota terem um excelente grau de compatibilidade, então começaram a se espalhar boatos de que eles estavam namorando. Nosso herói e sua suposta namorada ficam muito furiosos com essas piadas de pessoas que conhecem e com as quais não estão tão familiarizados, até mesmo suas inteligências artificiais pessoais apoiam essa empreitada. Até os seus próprios guardas insistem que devem obedecer à inteligência artificial por respeito e concordar com a escolha do cônjuge. Os anjos voadores com auréolas acima de suas cabeças ficaram completamente encantados e incentivaram o casal não apenas a se casar, mas a ter filhos antes de se formarem na escola. Os seguranças ficam muito emocionados com tal apresentação, mas a atuação teatral de seus assistentes enfurece o rapaz e a moça e os deixa constrangidos. Depois disso, o personagem principal continua a nos apresentar um mundo moderno em que vive com toda a sua equipe. Fedia nos diz que a humanidade vive na ilusão de uma felicidade próspera, e quem a apoia é o verdadeiro progresso da tecnologia de inteligência artificial, um anjo mentor. A inteligência artificial mais avançada pode substituir os humanos na execução de tarefas complexas, que vão desde as tarefas cotidianas até as relações internacionais, ou seja, a existência humana é totalmente dependente da inteligência artificial. O herói vive neste mundo terrível, onde as pessoas pedem aos seus anjos as coisas mais simples, sejam soluções para um problema ou a probabilidade de sucesso de um relatório. Um assistente pessoal ainda ajuda na nutrição, limitando o junk food quando você come muito ou pouco. Ao mesmo tempo, a inteligência artificial muitas vezes assume o caráter de seu dono, por exemplo, pode atacar os fracos junto com eles, satisfazendo os caprichos de seu dono. Os assistentes pessoais das pessoas mais fracas, vendo uma ameaça diante deles, apenas concordam com eles e os aconselham a não ceder às provocações, para não ganharem mais problemas. Agora, alguns proprietários e sua inteligência artificial pessoal estão tentando forçar o cara a se levantar e dar-lhe seu lugar, e ele concorda. No entanto, graças à briga muito alta, eles atraem a atenção de nosso personagem principal Fedia, que estava sentado por perto. Por causa disso, os bandidos sacudiram a mesa de Fedia, fazendo com que sua mão tremesse e deixasse uma marca no desenho. Então o herói ordenou que a perna fosse retirada de sua mesa, chamando os encrenqueiros de gorilas estúpidos. É claro que o oliga local claramente não gostou do fato de um garoto lhe dizer o que fazer, muito menos xingá-lo. O gigante claramente não sabia com quem estava mexendo, então atacou abertamente nosso herói, ficou perto dele e começou a ameaçá-lo com violência. Ele olhou para Fedia, até tentou tocá-lo com a mão, mostrando que não tinha medo dele e não o via como um oponente igual. Porém, isso foi um grande erro, porque um segundo depois Fedia, em legítima defesa, acertou com força a cabeça do cara com o brinco no nariz, obviamente quebrando alguma coisa ali. Seu golpe foi tão forte que o bandido recuou, movendo as mesas próximas e assustando os outros alunos sentados nelas. O cara rapidamente recuperou o juízo, levou a mão ao rosto, passou sobre ele e viu manchas vermelhas de sangue nos dedos. Fedia procurou encerrar a luta, então se aproximou do valentão, mas ele já havia conseguido recobrar o juízo, abandonando a batalha. O personagem principal parou porque ele próprio não estava ansioso para continuar a batalha, mas se perguntou se o valentão entendia por que havia perdido. E a questão toda é que Fedia confiou apenas em sua própria força, e o agressor confiou apenas na força de sua inteligência artificial, embora ambos agora tenham de ser punidos. Nosso amigo Fedia veio e queria tirá-lo da sala de aula para que o conflito não recomeçasse, e a inteligência artificial queria que o cara pedisse desculpas a outro aluno. Porém, Fedia disse que não iria se desculpar antes disso, apressando-se em deixar a plateia, onde o menino por quem ele se levantou tentou agradecê-lo logo na porta. Porém, o herói parou pateticamente, virou-se para o fraco e disse que odiava como o cara obedecia às palavras de sua inteligência artificial. Depois disso, o cara se virou e saiu da sala de aula, com a intenção de chegar ao posto de primeiros socorros e se examinar em busca de ferimentos ocultos. Imediatamente após sua saída, o restante dos alunos continuou suas conversas como se nada tivesse acontecido, apenas a ruiva cuidou de Fedia pensativamente. Ela viu toda a escaramuça do começo ao fim.
Neste momento, Fedi e seu amigo estavam indo para algum estabelecimento estranho, do qual a inteligência artificial claramente não gostou, que gritava que sua classificação era muito baixa. No entanto, o nosso herói não se incomodou com os apelos de alguma patética inteligência artificial. Ele corajosamente abriu a porta, entrou na sala e pediu em voz alta ao proprietário que lhes desse uma mesa para dois com um amigo. Ele imediatamente reconheceu o herói, porque ele era claramente um visitante regular aqui. Ele até tinha seu pedido habitual, que estavam prestes a servir para ele. Os rapazes sentaram-se à mesa, sobre a qual já haviam colocado várias tigelinhas com petiscos e legumes picados, e no meio da mesa, numa reentrância para o braseiro, estava um ensopado perfumado em uma linda tigela. Por mais estranho que este lugar possa parecer externamente, até o amigo do nosso herói disse que a comida é tão saborosa quanto a dos melhores restaurantes que ele já visitou. Nosso herói ouviu tudo isso com um sorriso no rosto, pois sabia que a comida aqui era muito saborosa, apesar da aparência do próprio estabelecimento, enquanto definia esses parâmetros. Pelos sons emitidos pelo teclado, o amigo de Fedia percebeu que estava digitando a senha de sua conta, pois não confiava em nada na inteligência artificial, mas apenas em si mesmo. Nosso herói olhou nos olhos de seu amigo e pediu-lhe seriamente que nunca confiasse na inteligência artificial, porque ela possui um dispositivo de vigilância especial integrado, razão pela qual ele próprio escolheu uma senha rítmica tão complexa. O cara continuou que um grande homem disse uma vez que o sentimento de uma pessoa é formado a partir do coeficiente de erro do desvio das coordenadas do valor de referência da inteligência. Pasha, amigo do personagem principal, pensou consigo mesmo que era a primeira vez que ouvia tal teoria e não entendia absolutamente nada do que havia sido dito anteriormente. Nessa época, Fedia continuou a contar com entusiasmo a teoria do grande homem, que certa vez leu em algum lugar, e também disse que cada uma das pessoas tem esse mesmo valor do coeficiente de erro, que é o que torna as pessoas humanas. Pachá sentou-se à mesa, comeu uma comida deliciosa e ouviu atentamente o amigo, que lhe contava tudo isso com tanto entusiasmo. Depois disso, deixou a comida de lado por um minuto, olhou para o amigo e, com um olhar sério, preparou-se para fazer a pergunta que lhe interessava. O cara estava preocupado se ele fosse contra a inteligência artificial, então ele seria considerado uma pessoa má depois disso. Fedi estava claramente esperando uma pergunta mais séria, então ele até decidiu esclarecer se seu amigo realmente quis dizer o que disse. Depois disso, ele esclareceu se Pasha realmente não iria matar ou estuprar ninguém, mas simplesmente iria contra a vontade da inteligência artificial. Essa pergunta um pouco estranha divertiu muito nosso herói. Ele apenas disse que depois disso seu amigo poderia virar herói e levantou um copo de cerveja. Pasha apoiou alegremente a ideia. Depois disso riu da piada de seu precioso amigo e levantou seu copo de cerveja também. Depois disso os rapazes brindaram. Depois voltaram aos petiscos e ao maravilhoso ensopado que ainda estava na mesa. Tiveram uma noite maravilhosa. Os amigos ficaram sentados até tarde da noite. Depois foram para casa, tendo a oportunidade de observar a bela cidade noturna com suas luzes acesas. Então nosso herói Fedia também voltou para casa, vestiu roupas caseiras e deitou-se na cama para descansar após um dia longo e difícil. O cara começou a argumentar que na verdade ele não contou tudo, porque de acordo com o comportamento instável das pessoas modernas, o coeficiente está cada vez mais alto, mas não se sabe qual o nível desse coeficiente que deixará a inteligência artificial cautelosa. A capacidade de pensar e o direito de escolher estão sendo gradualmente perdidos graças à inteligência artificial. Todos pensam que se acreditarem em alguns dados e obedecerem à inteligência artificial, todos serão felizes e viverão em paz e harmonia. Mas ninguém duvida da inteligência artificial. A humanidade está totalmente sob seu controle. O cara tinha certeza disso. Ele estava repassando esses pensamentos há muito tempo e eles o assombravam. O cara tentou encontrar uma solução para esse enigma. Chegou um novo dia. Fedia voltou à escola, entrou na sala de aula e tomou seu lugar, surpreso que seu amigo Pasha ainda não estivesse lá. O cara começou a se preocupar que o fato é que seu amigo havia desaparecido por causa da última conversa, pois ele estava ausente há 5 dias. Depois de mais algum tempo, quando ainda no 10º dia Pasha não apareceu na escola, Fedia começou a se preocupar seriamente com o amigo. Nesse sentido, após o término do dia letivo, nosso herói saiu e foi clarear a cabeça. Durante sua caminhada, ele entrou em um canteiro de obras abandonado, onde sua inteligência artificial tentou fazê-lo recuar, dizendo que ali era muito perigoso. O cara ficou claramente incomodado com esse comportamento da inteligência artificial, que só deveria ajudá-lo, mas ela mesma tentava controlar sua vida. A princípio,
Fedia ainda tentou contar ao seu assistente que eles tinham vindo para cá, mas agora eles voltariam para casa, mas ele não se acalmou. Então o herói se abaixou e de repente se virou e atingiu sua inteligência artificial com toda a força, silenciando-a. Com um golpe tão poderoso, o pequeno assistente desmoronou imediatamente, tentando transmitir alguma informação no último momento. Um segundo antes de Fedia pisar na antiga cabeça de seu assistente, esmagando-a, ele conseguiu transmitir a alguém que o coeficiente de desvio de seu mestre era instável. Imediatamente depois que o cara se livrou de seu pequeno capataz, ele foi para casa descansar. Mais uma linda noite fresca chegou ao mundo moderno. O sol já se pôs e novamente tudo ao redor foi iluminado apenas pelas lanternas e pelas luzes das casas próximas. Fedia tinha acabado de entrar em casa, segurando uma espécie de grande painel de controle nas mãos e depois se certificou de que não havia sinal. O cara sabia que tinha cerca de uma semana até o coordenador descobrir que ele havia destruído sua inteligência artificial. Portanto, ele colocou uma espécie de capacete na cabeça, sentou-se em uma cadeira confortável e, em uma prancha estranha, começou a rodar um programa contra rastreamento de rede. O programa permitiu que o herói entrasse em alguma rede oculta e, após confirmar o estado do jogador, começasse a se conectar a ela. Depois disso, alguns momentos depois, Fedia se viu escondido em alguma sala de bate-papo, parado num chão redondo no meio do nada. O cara não se assustou com a configuração tão estranha das coisas ao seu redor, ele só conseguia se sentir vivo nessa realidade. Neste momento, ao lado do nosso herói, no piso redondo adjacente, apareceu outro estranho herói mascarado, que se dirigiu a Feda por algum nome estranho. Esse herói tinha alguma tarefa concluída que nosso cara lhe perguntou da última vez, e além disso, ele também tinha outra coisa que poderia interessar ao herói. No entanto, esse personagem claramente não estava com pressa e não estava ansioso para revelar algo assim. Primeiro ele gostaria de negociar. Depois disso, o herói de capa branca mostrou ao nosso Fedia uma gravação de uma câmera de vídeo na qual o coordenador de inteligência artificial prende seu amigo desaparecido Pasha. Fedia perguntou se era possível descobrir o motivo da prisão, mas entendeu que o coordenador estava se livrando de quaisquer ameaças. Um jogador chamado King sugeriu que seu amigo estava sendo vigiado há muito tempo. Após sua prisão, todos os vestígios foram apagados. Este estado de coisas só poderia significar que o coordenador de inteligência artificial enviou Pasha exatamente para aquele lugar. Situava-se no continente da evolução, totalmente coberto por um clima muito frio, claramente inadequado para a residência permanente. Fedia ficou furioso com a suposição. Ele viu a gravação e entendeu que em tal lugar seu amigo passaria por momentos muito difíceis, especialmente sozinho. O rei tentou acalmar Fedia com a frase de que não estava em seu poder evitar que isso acontecesse. Porém, nosso herói pensava de forma completamente diferente. Ele tinha certeza de que poderia ter evitado isso. Acontece que esta não é toda a informação que o jogador chamado King gostaria de compartilhar com ele. Ele apertou vários botões em sua tela pessoal e depois de alguns momentos nosso herói recebeu uma mensagem com um anexo. Ao abrir imediatamente a mensagem, o herói viu vários vídeos diferentes na tela, todos relacionados ao projeto secreto de extermínio. O rei pediu para estudar cuidadosamente todos esses vídeos para descobrir as reais intenções do coordenador, mas para se comportar de maneira razoável e não fazer nenhuma besteira. Fedia imediatamente percebeu o quão importante a informação havia aparecido diante dele. Isso não era um jogo, então ele levou seu camarada muito a sério. Concluída a troca de informações entre os dois, eles solicitaram simultaneamente o acesso ao chat compartilhado e chegaram a tempo para o encontro. O primeiro orador foi o próprio rei, então ele pediu que todos se reunissem e fossem direto ao assunto principal. No final da semana, às 9 da noite, aconteceria uma reunião em local determinado. O rei deveria fornecer todas as evidências sobre os planos da inteligência artificial para destruir a humanidade, graças aos quais sua comunidade deveria ganhar. Após o término do relatório, não havia mais nada a fazer, então Fedia encerrou a sessão e tirou o capacete de realidade virtual. Depois disso, ele pediu desculpas mentalmente ao seu camarada de armas, o rei, graças ao qual podemos concluir que suas intenções estavam claramente em desacordo com as exigências do comandante. Então, no final da semana, às 9 horas da noite, Fedia se viu em alguma floresta estranha debaixo de uma ponte e tinha uma máscara especial no rosto. Já estava bastante escuro lá fora, então o cara vestiu as mesmas roupas escuras para se misturar ao ambiente e iluminou a estrada com uma pequena lanterna. Ele estava claramente aqui por um motivo, mas propositalmente queria e tentou encontrar um lugar específico nesta floresta escura. Finalmente, depois de uma longa busca,
O cara chegou à beira, que estava livre de árvores. Ali, perto de uma estranha escotilha localizada bem no meio de uma rocha com uma pequena escada, estavam dois guardas estranhamente vestidos e com máscaras no rosto. Eles claramente conheciam seu negócio e imediatamente pediram a Fedia que lhes informasse a senha de login, mas o cara ficou mais surpreso ao ver o coeficiente de desvio. Fedia congelou por um momento e tentou lembrar a senha, que acabou sendo bem longa. Todo esse tempo todos ficaram em silêncio, pararam e esperaram calmamente que o cara se recompusesse e desse a senha, caso contrário seriam obrigados a expulsá-lo. Finalmente, depois de alguns minutos, o herói reuniu seus pensamentos e disse uma senha muito longa e estranha. Um dos guardas riu loucamente com uma combinação tão estranha de palavras. Ficou claro para ele que já tinha ouvido isso algumas vezes esta noite. Porém, a senha estava correta, então os guardas informaram a Feda que ele foi o último a chegar, abriram a porta e começaram a acompanhá-lo até a reunião. O trio todo se movia em uma sala estranha, forrada de tijolos por todos os lados, lembrando um túnel com muito cheiro de mofo. Eles caminharam um após o outro. Um guarda estava na frente, depois Fedia, e outro guarda com uma arma nas mãos caminhou atrás. Por fim, os rapazes chegaram ao próximo posto de segurança, para onde o último participante foi transferido sob sua supervisão. Fedia se despediu de seus dois primeiros acompanhantes, então eles se viraram e voltaram para a saída para protegê-lo ainda mais de visitantes indesejados. Nosso herói neste momento superou os dois últimos guardas e finalmente entrou na sala onde seria realizada a reunião. Todos já estavam sentados em seus lugares, exceto ele. O presidente da reunião foi seu camarada sob o pseudônimo de King, que acabou por ser uma garota que acabava de falar sobre o fato de terem decidido que o organizador da inteligência artificial era um inimigo da humanidade. E todos aqui reunidos passaram por treinamento, teste e seleção. Aí a menina disse que ela é o rei e é a fundadora da organização Pursui. Ela está sob o jugo da inteligência artificial, como todo mundo, porque ele tirou seus entes queridos e parentes. A humanidade depende demais da inteligência artificial. A vida das pessoas é controlada por essas máquinas de sangue frio. Todo esse tempo eles estavam avaliando a todos e usando-as a seu favor, agora todos querem destruí-la. Recentemente, a organização Pursui soube da hora e local do plano do organizador da inteligência artificial, e esta reunião precisava emboscar e atacar o continente da evolução e libertar todos os reféns. O organizador da inteligência artificial usa os chamados criminosos como sujeitos de seus experimentos, o que viola a ética humana. Além disso, a garota disse que a humanidade precisa perceber a ameaça das pessoas inteligentes e derrubar o organizador da inteligência artificial. E Fedia naquele momento pensou que a voz da garota parecia muito familiar para ele. O rei continuou dizendo que se todos perderem, ficarão reféns, ninguém sabe, talvez eles próprios se destruam no continente da evolução. Depois disso, todos começaram a apoiar entusiasticamente o seu líder, e ela terminou o seu discurso pronunciando o novo lema da organização Pogonia. Tudo não poderia ter corrido tão bem, pois um segundo depois houve uma explosão que destruiu parte da sala. Os destroços caíram diretamente sobre as pessoas que estavam nela. Imediatamente depois disso, o rei e seus guardas tentaram contatar aqueles que permaneciam do lado de fora e deveriam vigiar o local da reunião. Porém, por mais que tentassem contatá-los, ninguém respondia do outro lado, o que sugeria que algo terrível havia acontecido. Enquanto isso, do lado de fora do prédio, pequenos guardas robóticos de inteligência artificial atacaram. Eram pequenos robôs que podiam atirar na direção do controle de inteligência artificial, que soube da reunião de hoje. É claro que as pessoas não resistiram igualmente aos robôs, por isso já houve muitas perdas entre eles. Os guardas reagiram o melhor que puderam, observando o sangue de seus camaradas manchar as paredes locais. Neste momento, o rei estava preocupado que o plano deles tivesse sido descoberto, apesar de ela ter pensado bem. Vários guardas correram até sua líder, tentando ajudá-la a sair deste local para ficar segura e continuar a controlar o ataque. Eles reuniram todos os sobreviventes que estavam presentes no encontro, depois os conduziram até a parede oposta e abriram uma passagem secreta, ordenando que escapassem por ela. Nosso herói Fedia estava entre esses fugitivos, durante a reunião e agora ele ficava em silêncio o tempo todo e claramente pensava em alguma coisa. Depois de algum tempo, uma pequena empresa saiu correndo do subúrbio no meio de uma área montanhosa. Uma saída de emergência os levou para a floresta. E o que não foi tão simples, porque mesmo lá eles continuaram a ser perseguidos por alguns robôs estranhos e incomuns que não pareciam nada amigáveis.
Um dos fugitivos identificou esses robôs como cães de caça, detetives sanguinários controlados pelo organizador da inteligência artificial. Um desses cães estava prestes a atacar o último corredor, mas nosso herói Fedia sacou sua arma na velocidade da luz e se livrou da criatura com um tiro. Os heróis salvaram seu colega da reunião, pelo qual recebeu dele uma porção de agradecimento, porque se não fosse por Fedia, ele teria se despedido de sua vida. Depois disso, o líder, correndo na frente, mandou todos se separarem, caso contrário havia a possibilidade de serem todos presos juntos. Depois disso, Fedia correu até seu comandante e disse que assumiria o controle de todos os cães, que seria capaz de afastá-los do resto do grupo com segurança. O comandante King a princípio duvidou de seu plano, mas logo percebeu que essa era uma excelente chance para todos escaparem. Se o cara estava tão confiante em si mesmo, então deixe-o agir. Depois disso, todo o grupo de fugitivos avançou, escondendo-se dos robôs, e nosso Fedia parou abruptamente no meio da estrada, com a intenção de lutar. Porém, esse claramente não era um de seus planos, porque o cara parou, permitiu que os cães e a polícia o alcançassem e o cercassem, e depois ficou ali sem fazer nada. Depois disso, ele levantou calmamente as mãos, jogou fora a arma, permitiu que os guardas o cercassem por todos os lados e apontassem seus lasers para ele. O herói se levantou e com um sorriso no rosto disse que iria se render, gostaria de evitar a força bruta durante a prisão, se possível. Eles não o ouviram. Os guardas pressionaram sua cabeça contra o chão com toda a força, torceram suas mãos atrás das costas, claramente causando-lhe desconforto, e comunicaram pelo rádio que haviam capturado um dos terroristas na floresta. Neste momento vemos que o grupo de fugitivos se afastou o suficiente da perseguição, o que lhes permitiu parar e fazer uma pausa. A comandante tirou o capacete e ficamos sabendo que sob o nome do rei estava escondida a mesma garota macha que estava observando Fedia na sala de aula. Em algum lugar desconhecido, sob uma estranha cúpula verde cercada por várias colunas, acontecia o julgamento de nosso herói. Ele foi acusado de organizar uma revolta contra o Império e foi condenado à morte. A sentença teve que ser executada imediatamente e não foi passível de recurso. Porém, o cara claramente não tinha medo de tal desfecho. Embora suas mãos estivessem amarradas na frente, ele não tinha nenhuma arma consigo. Mas mesmo assim respondeu corajosamente ao tribunal invisível que o organizador da inteligência artificial é apenas uma faca que corta pessoas à direita e à esquerda. Tais comportamentos e declarações atrevidas causaram grande indignação entre os organizadores deste julgamento, por isso exigiram a execução imediata. Devido a tal comportamento desrespeitoso, o organizador da inteligência artificial presente no julgamento decidiu que o réu receberia uma punição pior que a pena de morte, ele seria enviado para o continente da evolução. Porém, essa decisão só trouxe um sorriso no rosto do rapaz, pois ele havia lido com antecedência a lei sobre a pena de morte e esse era o seu plano para ser levado para o continente. Fedia lembrou-se de quanto tempo havia pensado em seu plano, regozijando-se porque cada uma das etapas funcionou como deveria, restando apenas a última etapa. No dia seguinte, os organizadores militares da inteligência artificial escoltaram todos os prisioneiros até um enorme avião no qual deveriam levá-los ao local de cumprimento da pena. Eles estavam todos vestidos com o mesmo uniforme de prisão, que parecia um terno listrado preto e branco, composto por camisa e calças, e suas mãos estavam amarradas na frente com algemas especiais. Nosso herói não desanimou, pensou que no julgamento havia vencido o organizador da inteligência artificial, e agora o continente da evolução estava aberto para ele. O cara estava deitado no chão, mal abrindo os olhos depois de um longo sono, e naquele momento uma voz desconhecida já o chamava. Essa voz dizia que já havia indicado as coordenadas mais próximas para ele, assim que estivesse no local, precisaria entrar em contato com essa voz. Durante o sono, o cara ouviu que o avião em que os presos estavam sendo transportados começou a perder altitude. Os guardas decidiram evacuar e abandonar os presos aqui, mas quando ele abriu os olhos, a primeira coisa que viu foi uma linda garota que apresentou-se a ele como Pogonia. No momento seguinte vemos nosso personagem principal Fedia sentado no chão no meio de uma espécie de pedra. Suas roupas são completamente diferentes e radicalmente diferentes de seu uniforme de prisão. O cara esfrega os olhos com o punho e tenta lembrar o que acabou de ver, se foi um sonho ou uma lembrança. E não muito longe dele também tem uma pessoa deitada no chão da caverna. Então o herói chega e pega o telefone, mas ele não liga. Ele percebeu que não tinha mais nada para fazer nesta caverna. O cara dirigiu-se para a saída, com a intenção de olhar em volta e traçar um novo plano de ação. Depois de sair correndo da caverna para a penumbra,
O herói se encontra em uma saliência rochosa, de onde pode ver claramente os restos fumegantes de alguma aeronave. Depois disso, o cara olha em volta e percebe que está no continente da evolução, onde há tanto tempo tenta chegar. Depois de olhar em volta o suficiente e entender aproximadamente onde exatamente ele estava, o cara começou a pensar em um plano de ação. Ele se viu em um jogo mortal, e o plano do organizador era que os canalhas que resistissem a esse mesmo organizador fossem enviados para uma enorme arena, onde teriam que lutar entre si. Aqui nenhum deles sabia a data, nem os nomes verdadeiros, nem as coordenadas deste mesmo lugar, todos pareciam cordeiros que se perderam numa floresta escura. Fedia conseguiu encontrar 2 caixas de fósforos não muito longe da entrada da caverna, uma lanterna e um telefone que não ligava. Nosso herói estava a cerca de 500 metros do acidente. Ele se perguntava se deveria seguir aquele caminho na esperança de encontrar alguns suprimentos. Ele tentou pensar cuidadosamente sobre cada passo seu, porque uma decisão errada poderia significar a morte inevitável para ele. No final, o cara foi para a floresta e resolveu construir uma armadilha e esperar até que alguém caísse nela. Ele pensou que esse acidente provavelmente atraiu muita atenção, então precisaria perguntar a alguém. Justamente quando Fedia estava se perguntando se deveria fazer outra armadilha, ele ouviu um grito vindo do lado. O cara se virou bruscamente e imediatamente percebeu que o grito provavelmente vinha de sua armadilha anterior. Naquela época, em outra parte da floresta, vários bandidos atacaram com armas o amigo do nosso herói, Pasha, que havia sido enviado para cá anteriormente. Os bandidos tinham certeza de que algum Hans havia enviado esse menino para espioná-los, mas ele negou tudo e disse que era apenas um buscador. Tendo finalmente chegado aos gritos que foram ouvidos por toda a floresta, Fedia, escondido nos arbustos mais próximos, examinou a clareira e reconheceu seu amigo Pasha no cara capturado. Ele chegou bem a tempo, porque o grupo de bandidos reunido agora estava de pé e discutindo o que fazer com o cara capturado. Uma garota com cabelo curto rosa era especialmente sanguinária. Ela sugeriu acabar com ele rapidamente. Observando essa foto, Fedia pensou que precisava bolar rapidamente algum tipo de plano de resgate, mas havia 5 oponentes e ele estava sozinho. No final, a empresa decidiu matar o cara e deu esse direito à mesma garota malvada que disse que era uma grande honra morrer pelas mãos dela. A menina, segurando uma faca afiada nas mãos, com um sorriso no rosto, correu para o pobre rapaz, que estava acorrentado e não podia correr para lugar nenhum. Justamente naquele momento, nosso Fedia saltou de repente dos arbustos e gritou bem alto o nome de Sasha. A companhia de assassinos claramente não esperava ver mais ninguém aqui, então a primeira reação foi matar outra pessoa e assim se proteger. Nosso herói continuou a chamar o amigo pelo nome de outra pessoa e perguntou quando ele conseguiu conhecer novos amigos, ou seja, todos reunidos na clareira, o que os deixou em estado de estupor. O cara continuou a se dirigir ao amigo por um nome fictício e estava falando alguma bobagem sobre o fato de ter pedido para ele averiguar a situação no local do acidente. Pasha não percebeu imediatamente, mas então ele percebeu o plano astuto de seu amigo, então também inventou um nome fictício, Thomas, e perguntou se havia encontrado algo valioso. Ao que o herói respondeu que precisava da ajuda de todos os rapazes reunidos, após o que sugeriu que todos olhassem em volta juntos. Os bandidos, tendo ouvido a frase sobre algo valioso, imediatamente pensaram que deveriam ir e pegá-lo para si, antes que alguém os vencesse. Depois de algum tempo, toda a pequena empresa chegou aos destroços do avião e encontrou muitas coisas úteis lá. Depois disso, os bandidos bolaram um plano para forçar Fedia e Pasha a trabalhar para eles, para que os ajudassem a transportar todos esses suprimentos para seu covil. No entanto, nem todos neste grupo ficaram tão felizes com as descobertas. Um dos homens avançou e ficou surpreso com a quantidade de cadáveres que jaziam perto dos destroços do avião. Depois disso, toda a companhia restante se aproximou dos cadáveres, surpresos com o grande número deles. Fedia ficou bastante surpreso com o estranho interesse pelas pessoas mortas, mas esperava que pelo menos fossem enterradas. Mas de repente seu amigo Pasha fez uma cara muito estranha e disse que os cadáveres contêm artefatos, e no continente da evolução tudo gira em torno deles. Esse estranho comportamento, frase, sorriso e risada alertaram Fedia, porque tal sede de sangue nunca havia sido observada em seu amigo antes. Neste momento, um grupo de pessoas se deslocava pela floresta, equipadas com proteção adicional e boas armas. Eles observaram de longe esse pequeno grupo de ladrões, que recolhia pertences do avião acidentado. Um homem com óculos enormes nos olhos e um cigarro aceso na boca pensava que durante uma caçada pessoas inúteis se transformam em cadáveres úteis.
Ele, cercado por pessoas equipadas e claramente sob seu comando, ficou na mesma saliência de onde nosso herói havia descido recentemente, olhando para os destroços do avião. Neste momento, perto dos destroços desse mesmo avião, um grupo de saqueadores apenas conversava sobre o que deveriam fazer a seguir. Alguns rapazes se ofereceram para ficar aqui, porque a comida que encontraram deveria ser suficiente para um mês, eles não teriam que correr riscos. Propuseram ficar mais tempo neste local, pois aqui havia muitos mantimentos, graças aos quais poderiam viver em paz. Porém, o segundo cara da equipe, que claramente parecia mais um comandante, descartou a ideia, dizendo que não conseguiriam guardar todos esses recursos sem poder de combate. Depois disso, os homens continuaram a discutir se deveriam partir e deixar todos esses tesouros ou ficar e correr o risco de serem atacados por um certo Hans. No entanto, não apenas foram descobertos alimentos e suprimentos conhecidos, mas também boas armas militares, que agora eles próprios podiam usar. Ainda havia muitas armas na própria espaçonave e haveria comida e munição suficientes por muito tempo. Ao que o outro tentou objetar que 6 pessoas ainda não eram suficientes para resistir à gangue de Hans, porque já haviam matado muita gente e recebido delas bons artefatos. Depois disso descobrimos que existe um certo senhor, o único que pode se vingar, ele está apenas esperando que suas presas afundem no pescoço de Hans. Mas enquanto alguém discutia essas conversas, outros simplesmente retiravam todos os cadáveres de um só lugar e os empilhavam em uma fileira. Depois disso, o líder da gangue, com um cigarro nas mãos, continuou sentado e falando sobre como gostaria que eles não tivessem que passar por tudo isso. Ele disse que apreciava muito todos os reunidos e não queria que nenhum deles morresse diante do Senhor, mas queria que Hans morresse diante de seus próprios olhos. E nosso herói neste momento ouviu suas conversas e tentou analisar e entender quem era esse mesmo Hans. No final, todos tomaram a decisão final de que alguns retornariam à base e levariam consigo novos recrutas, e alguns permaneceriam para guardar os suprimentos. No primeiro encontro, a turma ficou muito grata a Fedia e Pasha pelas informações que forneceram sobre este lugar, então se ofereceram para acompanhá-los até a base. No final, Fedia admitiu que a troca de informações e proteção é uma transação bastante valiosa e justa. Depois de algum tempo, os rapazes chegaram à base dos bandidos, que ficava em uma caverna a cerca de 1 quilômetro do local da queda do avião. Ao entrar na caverna, Pasha começou a olhar em volta para tentar conhecer melhor este local e obter o máximo de informações possível sobre ele. Os caras seguiram um bandido e, de cada lado deles, pessoas aleijadas com armas nas mãos sentaram-se ou ficaram de pé. Por exemplo, um cara com a cabeça preta e os olhos envoltos em bandagem segurava um machado nas mãos, claramente não confiando em estranhos. E em outro canto da caverna estava sentado um velho, com a cabeça e os pulsos envoltos em bandagens, e também faltava o pé direito. Indo cada vez mais fundo na caverna, os rapazes viram que parecia mais um hospital, pois os feridos estavam espalhados por toda parte ao seu redor. Pasha ainda não conseguia acreditar que eles se importassem com tantas pessoas mortas. Porém, o velho de uma perna só, apesar de sua aparência lamentável, claramente se comportou bem. Um dos guardas da caverna começou a xingar os recém-chegados por ficarem longe por muito tempo e colocarem todos os outros em perigo. O cara com o machado na mão jurou brincando que já que a morte de pessoas pode aumentar seu poder de combate, então por que todos não morrem e ajudam os demais? Apesar de tal briga, Pasha e Fedia foram escoltados para dentro da caverna, conduzindo-os a uma sala com mesa e cadeiras, após o que foram informados de que poderiam descansar aqui. Fedia ainda não gostou de seu nome fictício, mas se controlou e pediu ao bandido que lhe contasse mais sobre os artefatos. Ele estava interessado em absolutamente tudo sobre eles, o que são, de onde vêm, como todos aprenderam sobre eles. Ao que o homem observou que como o cara faz tantas perguntas, ele não pretende descansar hoje. Pasha disse que ficaria em casa para descansar, então o bandido e Fedia foram juntos às profundezas da caverna para descobrir a verdade sobre os artefatos. Depois de algum tempo, chegaram a um local onde no meio da caverna havia uma gigantesca cruz de pedra, que o bandido chamou de local onde o artefato foi recuperado. Fedia olhou para a estátua de pedra, iluminada apenas pela chama fraca de uma tocha, e tentou entender o que estava à sua frente. O bandido disse que isso é uma lápide, e se você enterrar um cadáver no chão ou em um caixão, vai aparecer uma lápide neste lugar, e isso acontece bem rápido. De repente, a cruz de pedra começou a rachar e desmoronar, assustando o cara que nunca havia encontrado nada parecido antes. Depois de algum tempo,
a cruz desabou completamente e caiu em vários pedaços, que agora estavam no chão da caverna. No meio dessa pilha estava um certo objeto escuro e redondo, que o bandido chamou de artefato. Ele determinou apenas pela sua aparência que este artefato era de baixo nível, mas ainda assim agradeceu a uma certa Mariana por isso. Em seguida, ele começou a explicar que todos os artefatos desse tipo são chamados de esfera plástica, e também tentou explicar seu princípio de funcionamento. Se uma pessoa ficar aqui e outra correr na direção oposta, esta esfera se estenderá até um tamanho enorme, então poderá ser usada como corda. Fedia percebeu que os artefatos só podem ser obtidos enterrando um cadáver, mas o princípio de funcionamento ainda não está claro, assim como as razões para o aparecimento de certos tipos de artefatos e seus níveis. As informações recebidas levaram o herói a pensar que de uma forma ou de outra, um cadáver se torna um material valioso neste mundo. Quanto mais cadáveres, maior a probabilidade de o preço de um artefato cair. O bandido confirmou que as suposições do menino estavam corretas, e quanto a Hans, a quem mencionaram mais de uma vez, a história é diferente. Ele e seus asseclas mataram inúmeras pessoas para obter artefatos de alto nível que serviriam como armas para ele. Com a ajuda de cadáveres você pode obter lápides, e com a ajuda de lápides você pode obter artefatos, o que significa que se existem artefatos de ataque, então deve haver artefatos de defesa. O líder dos bandidos disse que parece lógico, mas ele ainda não viu essas coisas, embora haja rumores de que existem artefatos para fins especiais que lhe dão habilidades de teletransporte ou invisibilidade. Ele respondeu que não conseguia nem imaginar qual era o significado e o princípio de seu funcionamento. Não importa o que ele responda, as leis do mundo exterior não funcionam neste continente. Se algo pode acontecer, então definitivamente acontecerá. Ele também notou que ficou imediatamente claro para o herói que ele era novo aqui. Era impossível esconder o que havia dentro dele. Depois disso, o bandido chamou nosso herói pelo nome verdadeiro, o que surpreendeu muito o cara, mas ainda assim o convidou para se juntar a eles. Na verdade, esse bandido possuía um artefato de propósito especial que lhe dava a capacidade de ver breves informações sobre uma pessoa. Essas informações incluíam codinomes, mas ele imediatamente disse que seu amigo Pasha era uma pessoa extremamente má. Neste momento, em outra parte da caverna, era seu amigo Pasha quem estava com as mãos ensanguentadas. Todo o seu rosto também estava coberto de gotas de sangue. Ele não entendia por que todos o atacavam. Porém, na verdade, as pessoas da caverna que seguravam armas nas mãos estavam apenas se defendendo. E Pasha naquela época estava feliz porque uma dessas pessoas já havia morrido, o que significava que ele só tinha que lidar com uma. Foi a vez do velho, que disse que se lembraria para o resto da vida daquele que lhe havia arrancado a perna. Graças a este velho, aprendemos que Pasha durante esse tempo conseguiu se tornar o 6 de Hans e melhorou suas habilidades de matar. Enquanto tais eventos acontecem na caverna, voltaremos à história do que aconteceu perto dos destroços do avião. Nesse momento, o careca da equipe de bandidos ficou sentado com uma arma nas mãos e atirou em todos que tentavam alcançá-los. O cara tinha apenas um olho, no entanto, isso não o impediu de atirar com precisão com um rifle, como um atirador de verdade. Naquele momento, os dois agressores estavam escondidos atrás da cerca e pensando em como poderiam contra-atacar. Ao que o cara de olhos verdes brilhantes respondeu que de uma forma ou de outra são apenas iscas, o resto não lhes diz respeito. E eles estavam certos, porque naquele momento o próprio Han se dirigiu ao careca do outro lado e neutralizou o atirador com uma das mãos. Dentro da nave, os restos dos bandidos que aqui permaneceram e guardaram os cadáveres se preparavam para lutar. O comandante deles armou-se com outro rifle e saiu do esconderijo, na esperança de lidar rapidamente com os agressores. Lá ele encontrou o próprio Hans, que primeiro tropeçou no cara que havia perdido a orientação no espaço, fazendo perder o equilíbrio. E então o comandante caiu no chão de ferro, batendo com força no queixo e nas mãos. Estando em uma posição vulnerável, quando o inimigo avança e paira sobre você, o comandante ainda não perdeu completamente a coragem. Depois disso, nem ele teria tempo de fazer nada, pois Hans, com toda a força, bateu com o pé no rosto dele, pisoteando-o no chão. Depois de algum tempo, os atacantes carregaram os corpos dos bandidos para a rua, não muito longe da nave destruída. Lá, severamente espancado e com o olho ensanguentado, o comandante bandido recobrou o juízo e descobriu que estava enterrado até o pescoço no chão. E Hans se elevou sobre ele, cercado por sua equipe, que disse que nada disso teria acontecido se o comandante não tivesse causado tantos danos. O homem disse que se o bandido continuasse se comportando assim e gritando constantemente, ele urinaria nele novamente.
Ao que o bandido respondeu que de qualquer maneira não lhe contaria nada e que seria mais fácil começar a cavar uma cova para ele. E a isso Hans disse que gostou muito do seu novo mictório, então iria guardá-lo para si. Em resposta ordenou desenterrar outro inimigo derrotado. Depois disso, os bandidos subordinados arrastaram o cadáver de outro membro da gangue de bandidos, que permaneceu para guardar o avião. Hans olhou para o inimigo que havia derrotado e lentamente começou a se aproximar do cadáver do homem. Ele lentamente terminou o cigarro, depois jogou-o fora e estendeu a mão para a cabeça do morto. Ele possuía um artefato de ladrão de túmulos. Se você tocasse a cabeça do falecido, poderia desenterrar suas memórias. E as memórias desenterradas permanecem na cabeça do jogador que possuía este artefato, elas não poderiam ser danificadas ou perdidas. E neste momento, seus subordinados falavam sobre o fato de que cada vez que o uso desse artefato demorava pelo menos meia hora. Enquanto conversavam, Hans encontrou a memória que precisava e percebeu que as cavernas não ficavam longe daqui, mas Pasha conseguiu passar à frente deles. Depois disso, depois de algum tempo, os bandidos se encontraram na entrada da caverna e ali presenciaram um terrível massacre. Eles estavam muito interessados no que aconteceu aqui, então Hans decidiu usar sua habilidade no velho morto e ver suas memórias. Depois disso, ele tocou a cabeça do morto com a mão e o viu após a batalha com Pasha. Ele estava apenas dizendo que se o velho matar, nada mudará de qualquer maneira, ele ficará aleijado para sempre. Ao mesmo tempo, o jovem tinha no rosto uma terrível expressão de prazer pelo que estava acontecendo, o que poderia deixar qualquer um que assistisse horrorizado. Mesmo assim, o avô pretendia apagar esse sorriso do rosto do atrevido antes de sua morte, então avançou contra ele com uma lança. Porém, no último momento antes de desferir o golpe decisivo, o homem, por algum motivo, congelou no lugar e não conseguiu se mover. Por mais que tentasse, ele não conseguia se mover nem 1 milímetro, embora restasse muito pouco no pescoço do psicopata. Porém, a situação não assustou em nada o jovem, ele apenas riu e zombou do avô. No momento seguinte, Hans viu que as mãos do velho com armas estavam voltadas para ele contra sua vontade. Depois disso, o avô perfurou o próprio pescoço com uma lança, cuspindo um monte de sangue a seus pés. E Pasha subiu nesta lança e começou a pressioná-la, causando cada vez mais dor ao velho moribundo. A expressão em seu rosto revelou que ele era um verdadeiro psicopata e um assassino que gostava de suas ações. O cara fechou os olhos de prazer e gritou em êxtase que esse jogo realmente ficou incrível. Após o fim das lembranças, Hans disse aos seus subordinados que tudo o que aconteceu aqui foi obra de Pasha. Ele também compartilhou com seus camaradas que estava esperando por eles nas profundezas da caverna, então eles precisavam coletar o equipamento necessário e seguir em frente. Depois de algum tempo, o trio chegou a um beco sem saída que os esperava no final da caverna. Os caras perceberam que essa porta estava bem fechada, agora precisarão bolar um plano de como seguir em frente. Ao que Hans observou que Pasha não era tão fácil de matar, ele tinha um bom artefato nas mãos. Portanto, eles têm uma excelente oportunidade de simplesmente explodir esta porta e pronto. Depois disso, os subordinados instalaram uma pequena bomba com cronômetro na parede ao lado da porta, deram corda e esperaram a explosão. Os caras o observaram de uma distância bastante segura para que não fossem atingidos pela onda de choque ou estilhaços. Depois que a porta foi destruída e a fumaça se dissipou, Hans e sua equipe seguiram em frente. Mas em algum momento, Hans levantou a mão e ordenou que todos da equipe parassem onde estavam. Ele ficou envergonhado porque Pasha, que possuía um artefato muito poderoso, foi derrotado e inconsciente. Neste momento, nosso herói o atacou de cima com uma espada gigante nas mãos, e o segundo homem também o aconselhou. O jovem herói tentou com todas as suas forças cravar a espada no corpo de seu inimigo. Porém, bem próximo à cabeça de Hans, algum tipo de artefato parecia ter sido acionado, o que poderia tê-lo impedido de fazer isso. Na verdade, literalmente um momento depois, Hans saltou bruscamente para o lado e a espada de Fedia cravou-se com força no chão da caverna. O cara ficou claramente surpreso por ter conseguido errar, atacando de um ângulo tão conveniente. Alguns segundos depois, o bandido que o trouxe aqui se juntou a ele e disse a Feda que esse homem era Hans. E naquele momento o assassino olhou para o nosso herói e percebeu que no momento do ataque ele sentiu uma verdadeira raiva no ataque. Ele olhou para o jovem e se perguntou que tipo de artefato estava em sua mão. O homem adivinhou que o cara havia causado algum tipo de efeito em seu artefato, mas não parecia queimadura, congelamento, veneno ou paralisia. Percebi que esse efeito era algo especial, mas mesmo assim optei por não ter medo.
Neste momento, os subordinados de Hans recuperaram o juízo e apontaram suas armas para Fedia e seu camarada. Os caras já estavam se preparando para atacar os caras, até engatilharam as armas e mantiveram os dedos no gatilho. Porém, um segundo depois vemos que em vez de atirar no inimigo, absolutamente todos os caras, exceto Hans, atiraram na cabeça com suas próprias armas. Hans também ficou impressionado, porque não esperava uma transferência de vantagem tão acentuada para o lado inimigo. O homem percebeu que era semelhante ao efeito da morte do assassino do artefato Pasha, o que significa que há uma pequena chance de alguém o ter levado. Em seguida, o bandido pegou as armas dos combatentes mortos e se juntou a Feda, que percebeu que agora eram 2 contra 1. Hans disse que o artefato de Pasha está agora em sua posse, mas como ele poderia derrotá-lo, porque aquele cara é muito forte. O próprio homem já entendeu que o artefato se volta contra a pessoa cujo plano era matar, e ele comete suicídio, mas a ausência de tal plano não representa nenhum perigo para a pessoa que está diante desse artefato. Depois disso, Hans admitiu que estava em uma posição muito difícil contra um bandido armado e fedia, em cujas mãos estava uma espada com propriedades desconhecidas para ele. No entanto, o companheiro de armas do herói ainda o avisou que o homem poderia estar mentindo, então ele não deveria ser confiável em nenhuma circunstância, após o que os dois correram para a batalha. Mas não importa o quanto Fedia tentasse, sempre que seus ataques eram previstos no último momento. Apesar de toda a sua força e agilidade, bem como de sua alta velocidade, Hans ainda conseguiu evitar seus ataques e infligir os seus em resposta. Ele conseguiu acertar Fedia com bastante força usando apenas sua força física bruta. Parecia que sua velocidade não era inferior à velocidade do herói e sua força era muitas vezes maior que a dele. Em algum momento, ele até conseguiu empurrar nosso herói para trás, surpreendendo muito seu companheiro bandido. Mesmo tendo uma arma nas mãos e se preparando para atirar, ele ainda não teve tempo de fazer nada. Hans empurrou Fedia em sua direção com tanta força que o bandido não teve espaço para manobrar. Imediatamente depois disso, o assassino desferiu um golpe esmagador no rosto do bandido. Ele bateu-lhe com força no nariz com o punho, batendo a cabeça na parede e deixando-o fora de ação quase imediatamente. Fedia tentou atacar imediatamente de uma distância bastante próxima, mas mesmo nesta posição Hans conseguiu evitar que a espada o atingisse. O homem, embora parecesse um pouco cansado, estava claramente longe do limite de suas capacidades. Fedia ficou com raiva porque o assassino previu cada movimento, como se tivesse um artefato especial. No entanto, Hans disse que sobreviveu à guerra por muito tempo e que esta foi apenas a sua experiência de vida. Depois disso, o cara percebeu que o homem poderia ler seus pensamentos, e um golpe de espada poderia decidir o resultado da batalha. E Hans o tempo todo não entendia por que o artefato de Pasha não funcionava, porque cada golpe de espada visava órgãos vitais. Ele não entendia se realmente existia uma pessoa que pudesse matar outra sem o propósito de matar em sua cabeça. E assim, ao que parece, quando Hans pressionou Fedia mais uma vez, o jogo deveria ter terminado, mas em vez de decepção, o herói apenas sorriu. De repente, ele finalmente conseguiu perfurar seu oponente com sua espada e não conseguiu evitar ou prever. Mas mesmo assim, no último momento, Hans ainda conseguiu tocar o queixo do nosso herói com o cotovelo. O assassino ainda não conseguia entender quando o cara conseguiu usar a lâmina, se estava olhando para ele o tempo todo. Já caindo no chão, ele ainda não conseguia admitir que morreria nas mãos de algum pirralho. Neste momento, voltamos a um certo período, quando Fedia vê pela primeira vez Pasha, que mata um homem. Ele exige uma explicação, mas Pasha responde que este é apenas um jogo de sobrevivência. Estas são as regras aqui, então ele também quer matar nosso herói. De repente, a mesma garota que ele viu literalmente há pouco tempo aparece na frente do rosto do nosso cara. Ela lhe entrega uma espada bem a tempo, porque Pasha já está correndo contra ele. Depois disso, vemos que Fedia acordou sozinho novamente em alguma caverna. Ele foi pego em uma armadilha, mas ainda assim sobreviveu, o que foi muito bom. O cara argumentou que havia perdido a batalha, mas ainda estava perto da vitória. Ele se perguntou quantos assassinos mais cruéis ele poderia encontrar neste lugar estranho. Depois de algum tempo, o cara recobrou um pouco o juízo, sentou-se e resolveu dar uma olhada. Ele disse a palavra código perseguição e de repente o telefone, que havia sido desligado antes, começou a brilhar. Uma jovem de cabelo azul saltou de repente. Ela parecia muito alegre para estar em um lugar tão estranho e assustador. Depois disso, a primeira coisa que Fedia pediu que ela fizesse foi examinar a própria memória. Porém,
A alegre garota esclareceu que poderia simplesmente perguntar sobre o que aconteceu depois que o rapaz perdeu a consciência. A menina respondeu que é a inteligência artificial mais avançada de todo o universo, apesar das dificuldades. Mas depois disso ela não ficou muito feliz, mas ainda assim decidiu atender ao pedido de Fedia e escanear o arquivo com suas últimas lembranças. Depois disso, uma pequena tela apareceu na frente do rosto do cara, na qual seu ex-amigo Pasha estava discutindo sobre ele com Hans. Os homens discutiram como o artefato de Pasha chegou até ele e porque eles próprios não conseguiram encontrar nenhum artefato no equipamento de Fedia. Hans gostou muito do garoto que conseguia pegar os artefatos de outras pessoas, então o deixou vivo para que pudesse discutir algo com ele mais tarde. Quando a gravação terminou, nosso herói começou a pensar e chegou à conclusão de que no momento não corria perigo. Depois disso, ele pediu para a garota esclarecer o horário. Ela perdeu a paciência com tal pedido, pois era uma tarefa simples demais para uma inteligência artificial como ela. Ela expressou claramente insatisfação, mas Fedia simplesmente pediu que ela entrasse no modo de espera. A garota ainda estava desapontada por estar sendo confundida com algum computador ou telefone barato. E Fedia claramente não gostou do quão barulhenta a garota era e não obedeceu às suas ordens diretas. Mas ele lembrou que esse disco rígido portátil se chamava Pursui, que de repente apareceu na sua frente e se autoproclamou a inteligência artificial mais avançada. No momento mais crítico, a garota deu-lhe a lâmina da justiça. Com a ajuda desta lâmina ele pegou o artefato de Pasha e recebeu todo o direito de usá-lo. O motivo de sua aparição repentina foi que ele não havia chegado ao local designado, então ela decidiu procurá-lo sozinha. Porém, o cara não entendeu porque ela mesma decidiu procurá-lo. Além disso, a garota tem poderes muito altos. Embora ela mesma lembrasse mais de outro exemplo de inteligência artificial, ou seja, seu antigo anjo mentor, que difere apenas na aparência. Enquanto isso, Pogonia, em vez de desaparecer, decidiu realizar uma palestra de treinamento para iniciantes. A menina disse que a lâmina da justiça não pertence a nenhum dos artefatos, faz parte dos direitos do mais alto nível que possui. O objeto deve ser perfurado com uma lâmina para criar coordenadas. Esta é a única maneira de remover o artefato do corpo. Também é permitido remover o artefato do cadáver. Mas é importante ressaltar que após a retirada do artefato, o objeto não tem mais o direito de possuir o artefato, e ao mesmo tempo, no momento da extração há a sensação de que você foi atingido por uma corrente elétrica de 100.000 volts. Fedia pediu à inteligência artificial que terminasse sua palestra, ao que a garota voltou a se irritar, pois isso era apenas o começo. O cara, entretanto, resolveu lembrar o que o bandido lhe contou sobre seu artefato, com o qual ele conseguia ver o coeficiente de desvio de um objeto. Graças ao artefato, o homem descobriu uma vez que o próprio Fedia tinha esse coeficiente que não era constante. Depois disso o cara percebeu que essa função e esses artefatos são muito parecidos com uma das funções do anjo mentor. O cara começou a argumentar que o coordenador de inteligência artificial deveria monitorar cada movimento dos cidadãos do Império e usar o coeficiente de desvio para rastrear a propensão das pessoas ao crime. Eles têm um banco de dados tão grande que podem facilmente recrutar as pessoas necessárias para participar do jogo evolutivo. Fedia também disse ao seu novo amigo que quando ele era pequeno, seus parentes foram mortos a sangue frio bem diante de seus olhos, e o assassino era a inteligência artificial, que a humanidade considera um símbolo do futuro coordenador da inteligência artificial. Portanto, Fedia veio aqui com o objetivo de investigar o plano do coordenador e descobrir para que serve o jogo evolutivo, para então destruí-lo. Portanto, o cara entendeu que para atingir esse objetivo não teria que parar por nada. Depois disso, ele voltou de seus pensamentos e ouviu o som de passos vindo em sua direção nas proximidades. Depois disso, ele recorreu à sua inteligência artificial e ordenou que a garota desaparecesse imediatamente. Isso foi feito bem a tempo, porque as portas de sua masmorra se abriram na soleira e Hans e Pasha apareceram. Eles decidiram não fazer cerimônia e ir direto ao ponto para conseguir rapidamente o que precisavam. Hans esclareceu que seu amigo bandido se recusou a se tornar um novo seguidor, então ele teve que se livrar dele, após o que se ofereceu para se juntar a Feda. Ambos pensaram em tudo o que havia acontecido recentemente, repassando as memórias em suas cabeças continuamente. Após um longo silêncio, Fedia finalmente decidiu esclarecer se a proposta de Hans era uma ameaça. O cara também disse que não importa se o homem faz dele seu brinquedo ou recebe uma relíquia, mas ele tem uma resposta para tudo. Depois disso, Fedia recusou-se em alto e bom som a se tornar um novo seguidor da gangue de Hans. Depois disso,
Hans deu-lhe outra chance de pensar e dar uma resposta diferente, mas Fedia recusou uma segunda vez. Vendo uma situação tão engraçada, Pasha só conseguiu rir da reação e resposta de seu ex-amigo. Depois disso, Hans disse que sentia muito, o que surpreendeu nosso herói. No segundo seguinte, o bandido sacou uma arma e apontou diretamente para Fedia. Quase instantaneamente, o homem puxou o gatilho e atirou em nosso herói bem no peito. Percebendo que era apenas a imaginação do nosso cara, que lhe contava cenários possíveis. Mas, na realidade, Fedia ainda estava diante do assassino e teve que lhe dar a decisão final. Depois disso, o cara pensou que definitivamente não poderia arriscar sua vida agora. Portanto, ele precisava pesar tudo com urgência e tomar uma decisão rápida, pois quase não lhe restava tempo. Como resultado, nosso herói decidiu seguir o caminho de menor resistência e inclinou a cabeça para Hans em sinal de respeito. O cara aceitou ser seguidor do homem e disse que a partir de agora o chamaria de pai. Hans ficou envergonhado com uma submissão tão abrupta, mas Fedia disse que morrer imediatamente ou morrer mais tarde, a escolha para ele seria óbvia. O cara também esclareceu que seu pai verdadeiro foi brutalmente morto, então ele espera que o homem não acabe da mesma forma. Essa resposta agradou muito a Hans, que valorizava a franqueza e a honestidade. Pasha tentou dissuadir seu chefe de um ato tão precipitado, porque Fedia poderia se tornar um traidor a qualquer momento e aproveitar a oportunidade. Ao que Hans apenas respondeu que Pasha já estava começando a incomodá-lo e ameaçá-lo também. Depois disso, Hans decidiu avisar Fedia também, dizendo-lhe que havia outros candidatos além dele. O primeiro foi seu amigo bandido, que escolheu a morte, após o que Hans usou a esfera elástica como corda e o estrangulou, jogando-o em um buraco. O segundo era uma criança travessa que a princípio se recusou a trabalhar com ele, mas assim que o homem apontou uma arma para ele, ele imediatamente falou diferente, mas no final foi morto mesmo assim. A terceira era uma garota bastante interessante, mas ela decidiu negociar com Hans, então ele atirou nela e nem pestanejou. O homem disse que os fracos não podem estabelecer condições para os fortes não podem estar em pé de igualdade com os fracos. Estas são as regras do jogo evolutivo, os fracos podem submeter-se ou morrer. Depois disso, Hans levantou-se e disse que nosso herói Fedia é um cara muito inteligente. Mas quanto ao pai, o homem o entende, porque seu filho também foi brutalmente morto. Portanto, o homem disse que esperava que Fedia não acabasse como ele, após o que Hans se virou e saiu. Depois que as portas se fecharam atrás dos dois, Fedia ficou sozinho com seus pensamentos. Assim que ele conseguiu chamar o Chase de volta, os dois ouviram um som alto. Os dois, tanto o cara quanto a garota com inteligência artificial, perceberam imediatamente que era o som de um tiro. Fedia passou um tempo indefinido sozinho consigo mesmo, apenas seu assistente lhe fez companhia. Fedia verificava periodicamente com a garota quanto tempo ele já havia passado em cativeiro. O cara ficou surpreso com o lugar estranho em que se encontrava, pois muito tempo havia passado e ainda estava escuro lá fora. Então ele decidiu testar um de seus palpites usando inteligência artificial, perguntando por que a noite dura tanto. A garota ficou encantada porque Fedia finalmente fez uma pergunta séria e não a forçou a fazer pequenos trabalhos. A inteligência artificial disse a ele que Fedia está agora na Floresta da Noite Eterna, onde nenhum único raio de luz penetra durante um ano inteiro. O cara entendeu imediatamente por que seu amigo estava escondido nesta área em particular, porque aqui era fácil escapar da perseguição, mas foi graças a isso que Hans se tornou um excelente caçador. De repente, o casal ouviu o som de uma pessoa se aproximando, então a garota desapareceu instantaneamente. A porta se abriu e uma luz forte iluminou toda a sala, cegando levemente o cara que estava dentro dela. Mas não foi Hans quem ficou na soleira, mas sim Pasha, que veio ver como estava seu ex-amigo e levá-lo a algum lugar. O cara recebeu instruções do líder de que deveria cuidar do Fed como se fosse seu irmão. Ele não tinha tido muito sucesso ultimamente, então não deveria ter decepcionado seu novo pai. Sob a mira de uma arma, Pasha levou Fedia para a rua e o levou aos túmulos nas proximidades da base. O cara claramente não queria largar a arma e confiar em seu ex-amigo. Portanto, ele disse a Fedia para afastar suas conversas, e em vez disso, era melhor contar o que ele fez com ele. Pasha estava preocupado que Hans o matasse porque ele não poderia mais usar os artefatos. Ao que Fedia respondeu que, infelizmente, Pasha nunca mais seria capaz de usar um único artefato. A lâmina da justiça tira todos os artefatos que você possui, bem como o direito de utilizá-los. Além disso, a pessoa perde esse direito pelo resto da vida, e após sua morte nenhum outro artefato aparecerá. Claro,
Pasha não gostou dessa resposta, então ordenou ao amigo que cancelasse o efeito dessa espada, ameaçando-o com uma pistola. No entanto, a princípio Fedia só queria saber por que Pasha matou o homem e não quis explicar nada. No final, Pasha disse que matou o homem porque era apenas um hobby dele, porque é difícil não enlouquecer em uma situação em que a inteligência artificial está te observando todos os dias. Antes ele matava apenas animais, mas depois de aprender sobre o coeficiente de desvio, finalmente decidiu matar uma pessoa. Como esperado, o coordenador de inteligência artificial prendeu o sujeito naquela mesma noite. Ao chegar ao continente da evolução, ele pôde começar uma nova vida, sentiu sua liberdade e foi capaz de matar pessoas sem punição. Depois disso, Pasha decidiu perguntar por que o próprio Fedia veio aqui, se não fosse pela mesma coisa. Ao que seu ex-amigo respondeu que ambos eram apenas pessoas, mas Pasha não merecia liberdade. Afinal, se um animal como ele conseguisse a lâmina da justiça, seria como colocar algemas. Depois disso, Fedia ficou bravo e disse que Pasha e o coordenador de inteligência artificial valem um ao outro, então ele nunca mais poderá usar o artefato e jogar o jogo mortal que o coordenador criou para eles. Depois disso, um tiro alto foi ouvido e a bala atingiu Feda bem nas costas, causando-lhe fortes dores. O cara imediatamente perdeu o equilíbrio e caiu direto no buraco que estava à sua frente. Naquele momento, todos os momentos felizes que ele passou com Pasha em seu mundo anterior passaram por sua mente. E seu ex-amigo parou na cova e sorriu, pois era capaz de matar uma pessoa sem o uso de artefatos. O cara esperava que após a morte do dono da espada, todos os artefatos que ele havia levado voltassem aos seus lugares. No entanto, Fedia realmente não conseguiu responder nada, seu corpo estava dilacerado por uma dor selvagem e terrível. E Pasha olhou para ele de cima e prometeu enterrar vivo seu ex-amigo, e ele também foi o primeiro para quem tal honra foi preparada. Nosso herói estava deitado no fundo do buraco e observava seu ex-melhor amigo jogar terra em cima dele com uma pá. De repente, um pequeno assistente de inteligência artificial apareceu, obrigando o cara a se levantar. O cara não queria absolutamente confiar na garota, mas entendeu que agora estava fazendo tudo o que ela mandava, ou morreria aqui mesmo. Fedia disse que embora a garota pareça muito gentil, a inteligência artificial que matou seus pais também pareceu gentil com ele. Depois disso, ele não pode mais confiar em ninguém, pois uma espécie de inteligência artificial matou seus pais, e seu melhor amigo o enterrou vivo. Mas a garota de repente o convida a confiar na barulhenta e irritante inteligência artificial, que ele conhece há apenas um dia. Pogonia disse que entende que Fedia provavelmente nunca mais perdoará a inteligência artificial. Porém, ela também disse que embora o cara estivesse vendo no primeiro dia, ela mesma já o observava há muito tempo e estava esperando por ele. Portanto, de agora em diante Pogonia é a companheira devotada de Fedia, ela o ajudará a sobreviver neste jogo, ela se tornará a sua salvadora. A menina disse que o cara pode não confiar nela, mas ela mesma fará de tudo para que ele sobreviva. Após essas palavras, Fedia percebeu que se deparava com a escolha mais difícil de sua vida, que não podia recusar, e o cara pela primeira vez na vida optou por confiar na inteligência artificial, sem nem imaginar aonde isso poderia levá-lo.